Hoje nós vamos falar sobre estratégia. Hoje eu vou te falar sobre o que, na minha visão de professor, com 15 anos de experiência preparando as pessoas para os concursos da advocacia pública, o que, na minha visão, realmente importa para uma aprovação. E eu sou muito tranquilo em te dizer, embora eu seja professor e tenha cursos, mas o que te faz passar em concurso público não é, nesse caso, curso ou material. O que te faz passar em concurso público é o somatório de duas coisas que eu chamo de 3,9% mais performance limpa. Eu vou te explicar exatamente o que isso quer dizer nesse vídeo. Portanto, fique comigo até o final, justamente para que você entenda o que eu quero dizer com isso, porque esse vídeo pode transformar a tua forma de estudar para concurso público. Ter uma boa assessoria é importante? É. Fazer um bom curso é muito importante? Muitas vezes. Ter um bom material para estudar é importante? Também, muitas vezes. Mas isso não é o principal. Eu fiz um quadro aqui para te explicar exatamente de onde vem esses 3,9% e eu te adianto que são 3,9% de vida investida, com foco total. Ora, a expectativa de vida média do brasileiro, considerando aí a soma dos gêneros, é 76,6 anos. Se você levar 2 anos da sua vida para passar no concurso público, você investiu 2,61% da sua expectativa total de vida. Se você levar 3 anos, você investiu 3,91% da sua expectativa total de vida para passar. Se você levar 4 anos, você investiu 5,22%. Se você levar 5 anos, você investiu 6,52%. Normalmente, pela minha experiência, as pessoas com estratégia correta, elas passam entre 2 e 3 anos estudando para passar no concurso da advocacia pública de alto rendimento. As principais PGEs, a Advocacia Geral da União, as principais PGMs. Então, por isso que eu coloco 3,9% de vida. Esse é o primeiro aspecto. Você precisa entender que você vai ter que investir aí 3,9% da sua vida com foco total no projeto de passar. Esse é o ponto. Agora, o que é que eu chamo de performance limpa? Presta atenção, porque isso aqui é o que faz diferença. Os 3,9% você pode até investir em termos de vida, mas se você não tiver uma performance limpa, pode ser que você invista 3,9% da sua vida em concurso público e acabe não passando. O que é performance limpa? Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Vou tentar te explicar o que é performance limpa a partir de um quadro aqui e do que eu já estudei de neurociência para entender efetivamente como é que a gente incorpora conteúdo, como a gente absorve conteúdo, como esse conteúdo pode ser, de certa forma, melhor absorvido para o enfrentamento de provas. Vamos lá. Performance limpa. Imagine que isso aqui é uma semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Imagine que eu tenho uma pessoa aqui que estude 3 horas líquidas por dia. 3 horas na segunda, 3 na terça, 3 na quarta, 3 na quinta, 3 na sexta, 3 no sábado, 3 no domingo. Muito bem. Eu tenho aqui uma absorção de 21 horas. Em tese, 3 horas estudadas vezes 7 dias da semana, eu tenho uma absorção de 21 horas de estudo por semana. Aí eu preciso te explicar de onde o teu cérebro tira energia para estudar. Isso é estudo de neurociência. Para que a gente possa entender efetivamente como a gente pode, de alguma forma, melhorar os estudos, a gente não precisa ser neurocientista, mas a gente pode ler coisas sobre o funcionamento do cérebro para saber como é que a gente pode otimizar os estudos. Eu faço isso desde que era concurseiro e faço isso ainda hoje. Então presta atenção, quando você começa a estudar, o teu cérebro ele usa a energia que está no teu corpo na forma de ATP, trifosfato de adenosina, é isso que quer dizer. Obviamente que eu não vou te explicar como isso funciona em detalhes na neurociência. Eu estou te explicando de onde o cérebro tira a energia para estudar. Ele pega a energia que está na forma de ATP e à medida que você vai fazendo esforço intelectual, ele quebra isso em ADP, difosfato de adenosina, e à medida que você continua nos estudos, ele pega essa energia e quebra em AMP, monofosfato de adenosina. Ora, presta atenção. Quando você começa a estudar, você começa descansado, você vai cansando ao longo do processo, isso é o esforço intelectual quebrando ATP em ADP, e quando você chega no cansaço mental é porque você quebrou já ADP e está em AMP. Quando você está em AMP, o cérebro ele tem uma informação de cansaço mental e de que está na hora de parar. É quando você está estudando e começa a se cansar. Esse é o ponto. Essa AMP, o momento em que você chega na AMP, em quebra de ADP e chega em AMP, é um ponto que varia de pessoa para pessoa. Isso é igual a condicionamento físico. Quanto mais você treina, mais condicionamento físico você tem. Então, quando eu falo em performance limpa, eu estou falando o seguinte: quem estuda 3 horas por dia, de forma sequenciada, focada, disciplinada, essa pessoa vai fortalecendo a energia que ela estuda ou a energia que ela precisa para estudar, e à medida em que isso vai se tornando um hábito, ela vai passando mais tempo na ATP e na ADP,
e ela leva mais tempo para chegar na AMP. Porque quando você chega no monofosfato de adenosina, significa dizer que o seu cérebro vai passar a informação de que você está cansado e que está na hora de dar uma parada. Mas à medida em que você vai estudando de forma sequenciada e à medida que isso se torna um hábito, você demora mais tempo para chegar nesse estágio de cansaço mental. Você passa mais tempo, nesse caso, utilizando a energia em forma de ATP e quebrando para ADP. Então, se você vai estudando de forma sequenciada, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, você passa mais tempo de ATP e mais tempo de ADP e demora mais a chegar em AMP. A mesma coisa que acontece com a sua característica muscular quando você começa a fazer exercício físico. Quanto mais exercício físico você faz, mais condicionamento físico você ganha. Aqui é quanto mais exercício intelectual você faz, mais condicionamento intelectual você ganha. Quanto mais exercício físico você faz, mais demora para você ficar cansado. Quanto mais exercício intelectual você faz, mais demora para você chegar no estágio de AMP e, portanto, mais demora para você ficar cansado, de forma que você consegue absorver essas 3 horas de uma forma muito limpa. E quando eu digo que você absorve 21 horas, que seria o somatório das 3 horas em cada dia da semana, na verdade você absorve mais de 21 horas em razão do acúmulo de informação de um dia para o outro. Quando você estuda de forma sequenciada, o cérebro, de alguma forma, ele te liga o conteúdo do estudo de hoje ao estudo de ontem, de forma que você tenha uma absorção do conteúdo dos estudos dos dias anteriores de uma forma muito mais reforçada do que se você der parada entre os dias. É o que eu digo, ó, mais de 21 horas, na verdade, em razão do acúmulo de informação e da sequência de estudos, o que gera perda de informação atenuada. Perda de informação atenuada em razão da sequência dos estudos dia após dia. Espero que você tenha entendido isso, que eu chamo de performance limpa. Além disso, você deu ao seu estudo mais condicionamento. É justamente o sentido de que quanto mais você estuda, mais tempo você demora para chegar na fase do AMP, no monofosfato de adenosina, ou seja, no estágio de cansaço mental. Significa dizer que você, quanto mais estuda, mais dá condicionamento intelectual ao seu cérebro. É o que eu digo, ATP você quebra em ADP, que quebra em AMP, a AMP informa ao cérebro que é hora de parar. Ou seja, quando chega na fase da AMP, o seu cérebro pede descanso. Quanto mais você estuda, mais você demora a chegar no AMP ou no monofosfato de adenosina em termos de energia para a absorção de conteúdo. Isso é o que eu chamo de performance limpa. Ah, professor, tudo bem, mas 3 horas todo dia é muito difícil, porque minha rotina é uma rotina variável. Tá, tudo bem, eu entendo que você nem sempre consiga estabelecer 3 horas todos os dias, por todas as semanas, por todos os meses do ano, mas a sua perspectiva de estudar tem que ser assim. Você precisa tentar implementar uma performance limpa. E se, por exemplo, a sua performance em algum dia foi uma performance suja, você teve que parar para resolver problemas, não tem problema. No próximo dia você volta para a sua performance limpa. Isso efetivamente é que faz com que você aproveite o tempo de estudo de forma focada, fazendo com que você ganhe, nesse caso, reforço de condicionamento intelectual, fazendo com que você possa, nessa situação, ter melhor condição de absorção de conteúdo e menos esquecimento daquilo que foi estudado, levando em consideração que na estratégia você também tem que ter revisão aí no meio. Muito bem, isso é o que eu chamo de performance limpa. O ideal aqui, se eu pudesse falar em ideal, o ideal é que você conseguisse estudar 5 horas por dia. Por quê? Porque ao estudar 5 horas por dia, você vai condicionar o seu cérebro a, num determinado momento, só produzir AMP ou só quebrar ADP em AMP, melhor dizendo, quando você chegue perto dessas 5 horas. Significa dizer que você vai condicionar o seu cérebro para enfrentar 5 horas de prova de forma tranquila, como se isso fosse uma tarde de estudos. Eu sei que nem todo mundo tem 5 horas de estudo por dia, mas aí é a situação ideal. Ideal é que você conseguisse estudar 5 horas por dia para que você pudesse, nesse caso, condicionar o seu cérebro a, nessa situação, fortalecendo e ganhando condicionamento intelectual, que você passasse o máximo possível dessas 5 horas estudando na forma de ATP e ADP, em termos energéticos, e que você só chegasse no AMP, no monofosfato de adenosina, no final dessa jornada de 5 horas, que seria justamente o que você precisaria para o funcionamento lá no dia da prova. Seria a situação ideal. Mas se você não tem 5 horas, a maioria tem 3. Isso é o que eu chamo de performance limpa. E para finalizar, deixa eu te explicar quais são, nesse caso, os malefícios do que eu chamo de performance suja. Eu vou pegar aqui a mesma pessoa, numa configuração de estudo das mesmas 21 horas, mas numa configuração de performance suja. Imagine, aqui ó, a pessoa conseguiu estudar 3 horas por dia, todos os dias. E eu já expliquei, nesse caso, quais são os benefícios disso.
Mas aqui você tem uma pessoa que estuda 21 horas também por semana, mas ela estuda 10 horas na segunda, 0 horas na terça, 3 horas na quarta, 7 na quinta, 1 na sexta e não estuda nada no final de semana porque ela vai aproveitar o final de semana. O que é que vai acontecer e como é que vai funcionar o cérebro dessa pessoa em termos de neurociência? Ó? Nas 10 horas da segunda-feira, ela vai acumular muito AMP, ela vai chegar no estágio de cansaço mental e ela vai ficar lá durante muitas e muitas horas. Vamos dizer que essa pessoa consiga estudar 4 horas em ATP e em ADP. E ela na quarta hora, final da quarta hora, começo da quinta hora, chegou no AMP. Ela vai estar estudando da quinta hora até a 10ª hora. Em AMP, ela vai ter um grau de absorção muito pequeno, da quinta hora até a 10ª hora. A neurociência diz que não existe limite para o que você pode acumular em termos de conhecimento durante toda a sua vida, mas existe limite diário, justamente por conta desses graus de energia que você precisa para aprender. Quanto mais tempo você conseguir, nesse caso, estar em ATP e ADP, mais você aprende. Quanto mais tempo você consegue resistir até chegar no AMP, mais você aprende. Mas a verdade é que todo mundo chega num estágio de cansaço mental e quando você chega nesse estágio de cansaço mental por dia, você precisa de um descanso para voltar a aprender no outro dia ou no outro período. Então, se não existe um limite de conhecimento geral que você pode acumular no seu cérebro durante toda a sua vida, no seu cérebro, no seu conhecimento, naquilo que você acumula em termos de conhecimento, por dia existe. Então você só pode, nesse caso, colocar um pouquinho todo dia, mas não há limite para o que você possa colocar durante, nesse caso, a sua vida toda. Então a pessoa que pega uma segunda-feira para estudar 10 horas, ela vai estar no máximo 4 aí, 4 ou 5. Quando ela chegar lá no grau do AMP, vai bater o cansaço mental, ela entra no piloto automático e praticamente ela não absorve, embora ache que está estudando. Como ela acumulou muito AMP na segunda, bateu o cansaço mental, provavelmente ela não vai conseguir estudar na terça, por isso 0 terça. Quando for quarta-feira, aí ela já deu uma descansada boa, ela estuda 3. Essas 3 ela absorve normalmente. Como a pessoa que estuda 3 horas por dia absorve normalmente as 3. Aí na quinta-feira ela estuda 7 horas. De novo, muito AMP. Ela acumula 4, perde 3. Aqui ela acumulou 4, perdeu 6. Na sexta-feira ela estudou 1 horinha ali, depois do expediente, acumulou essa 1 horinha. Sábado e domingo ela não estuda nada, porque ela vai aproveitar o final de semana. Isso é a performance suja. Essa pessoa estudou as mesmas 21 horas da performance limpa, mas ela só absorveu 4, 8, 9, 12. A absorção de 12. Aqui, essa pessoa da performance limpa absorveu 21, mas foi mais de 21 por conta da sequência dos estudos e da perda da informação atenuada, você condicionando o seu cérebro a estudar um pouco a cada dia. Essa pessoa aqui, ela absorveu menos de 12, na verdade não foi 12, foi menos de 12, por quê? Porque ela limitou, nesse caso, a absorção por dia e como houve quebra de rotina, houve uma perda acentuada de informação. Aqui existe uma perda atenuada de informação, porque tudo que você estuda, se você passa por um processo de estudo e aí você vai perdendo essa informação até que você revise, então a informação vai sendo perdida, não obstante a performance limpa ou suja, mas na performance limpa a perda é atenuada, na performance suja a perda é acentuada, justamente por conta do acúmulo do AMP e justamente por conta da ausência de rotina fixa do estudo pouco a cada dia, que é mais importante do que simplesmente você tirar um dia todo aí para estudar 10 horas, por exemplo. Nesse caso, a pessoa perde condicionamento intelectual, porque ó, ela vai chegar aqui no AMP na quarta hora, por exemplo, na terça ela não estudou, na quinta ela provavelmente vai estudar aí com ATP e ADP, então ela vai terminar o estudo ainda se sentindo bem. Na quinta, aqui na quarta, né? Na quinta, 7 horas, ela vai ter um alto grau de AMP, vai ter cansaço mental de novo, só estuda 1 hora na sexta, aí ela passa sábado e domingo sem estudar e volta a estudar 10 horas na segunda, por exemplo. Então, essa é a performance suja que faz com que você fique naquela ideia de que está estudando e não está rendendo. Está estudando, não está rendendo. Estou estudando, não estou rendendo. É isso que está acontecendo, provavelmente. Então, quando você tem aqui ATP, ADP, AMP, novamente, quando o AMP chega, informa ao cérebro que é hora de parar. Quanto mais você estuda, mais você demora para chegar no MP, se esse estudo for sequenciado e com base em rotina, ou seja, na performance limpa. Perceba que essas mesmas pessoas aqui, essa pessoa estudou 21 horas, essa pessoa estudou 21 horas, essa pessoa estudou 21 horas numa performance limpa, é uma absorção totalmente diferente. Essa pessoa estudou 21 horas numa performance suja, é uma absorção totalmente diferente. A pessoa que estudou na performance suja, se ela realmente absorveu as 12 horas de estudo, ela estudou 21 horas, mas se ela realmente absorveu as 12 horas de estudo, que nem isso eu acredito que ela absorva, por conta do alto grau de AMP na segunda-feira e na quinta-feira,
nesse caso, se ela chegar a absorver as 12 horas, ela absorveu somente 57% daquilo que absorveu a pessoa na performance limpa. Obviamente que eu estou falando isso aqui a partir de uma ideia geral de como as coisas funcionam. As pessoas não são máquinas para estudar sempre 3 horas por dia, mas isso aqui é o ideal, é o objetivo a ser buscado. Embora você falhe aqui em algum dia ou em alguma semana, o ideal é que você busque a performance limpa sempre que você sente para estudar. Isso é a situação ideal. Esse vídeo aqui pode mudar a sua forma de estudar para que você possa efetivamente talvez entender o que é que você está fazendo com a sua performance, se é limpa ou suja, para que você possa entender um pouco qual é a dificuldade de passar nas provas da advocacia pública. Eu gostaria efetivamente de saber disso no momento em que comecei a estudar para concurso, não tive ninguém para me dizer, tive que aprender isso praticamente sozinho. Mas espero te ajudar nessa caminhada, espero que isso faça diferença na tua preparação, espero que isso possa ser fundamental para a tua aprovação. Forte abraço, obrigado pela sua atenção e até os nossos próximos encontros.